seja bem-vindo a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delar, que eu vou apresentar hoje mais um programa sobre justiça restaurativa, a série de programas que nós estamos fazendo. Hoje também falando sobre adolescente em conflito com a lei. É um tema muito importante, um tema que sempre esteve em alta, ainda mais agora com esse debate da redução da maioridade penal, né? E nós temos aqui, para esclarecer um pouquinho sobre esse ponto, esse projeto da Unifil, o professor João Ricardo Anastácio. Ele é professor do curso de Direito da Unifil, ele é advogado, e o aluno Cássio é do curso de Direito da Unifil, também trazido pelo professor João Ricardo, faz parte do projeto de pesquisa que cuida da justiça restaurativa. Bom, professor João Ricardo, nós já estamos aí no 9º programa, né, sobre esse projeto de pesquisa, ainda vamos gravar mais um ou dois sobre a questão da justiça restaurativa. Fala pra gente, nós falamos no programa anterior, então quem está acompanhando essa série, nós falamos no programa anterior, e você comentou sobre a questão de que às vezes falta uma estrutura mesmo, um carinho do pai, da mãe, uma atenção da família para esse jovem, para esse adolescente, né? E aí você comentou que vocês fizeram uma festa junina, né, como é que é o nome hoje? No Sense. Que a gente fala antigamente era do Candário, enfim. E vocês fizeram, e foi bastante bacana, né, foi bem legal. Conta para mim, conta para nós, né, para os nossos telespectadores, se você já teve alguma experiência em relação a essa questão da ressocialização, ou seja, se você já viu na pele isso dar certo. Porque o que é importante que as pessoas entendam? As pessoas falam, mas só falar em ressocializar, falar em projeto, mas isso não funciona, né? Muita gente fala, isso é caso perdido, o pau que nasce torto morre torto, né? Explica pra gente, vocês já tiveram casos assim de, né, olha, era assim, olha como está hoje, porque nós conseguimos auxiliar esse adolescente. Essa pergunta é muito importante, professor. Realmente, é possível acreditar na reeducação de um adolescente? Eu creio que é possível, porque senão nós nem teríamos feito esse projeto e o trabalho que a gente vem realizando, especialmente nesse grupo. Alguns anos atrás, eu sou advogado criminalista e fui contratado para fazer uma defesa de um adolescente dentro de uma ação, né, uma ação socioeducativa contra ele. Ele estava sendo processado por roubo qualificado, né, com uso de arma de fogo, e já era o terceiro, ele foi pego no terceiro roubo armado e ele já tinha 16 anos quando foi pego no terceiro, não é? Então, veja, ele já teria cometido outros 2 crimes bárbaros, não é, anteriormente. E ele foi pego e eu fui contratado pela família para justamente fazer a defesa desse adolescente. Na primeira audiência, que foi a audiência de reconhecimento de pessoas, esse adolescente ele se colocou juntamente com mais 2 para que a vítima pudesse então fazer o reconhecimento, e eles estavam encapuzados, porque no crime ele estava, quando ele cometeu o ato infracional, ele estava encapuzado. Uhum. Então, colocaram o capuz, né? E aí eu logo tive que interromper, professor, o que nós chamamos de, né, esse exame que é feito, que é a forma de prova, que seria o reconhecimento de pessoas. Por quê? Porque o adolescente em questão, o meu cliente, ele estava com uma correntinha dourada no peito. E aquilo facilmente iria identificá-lo. Uhum. Então, eu interrompi, pedi para que a juíza interrompesse, e ela permitiu que interrompesse. Fui falar com ele em separado e disse assim, ó, rapaz, tire essa correntinha, porque você facilmente vai ser identificado. Aí ele me disse, sabe o quê? Ele me disse assim, mas doutor, eu gostei dessa correntinha porque eu roubei dela. Eu roubei da própria vítima. Ou seja, ele queria ser identificado. Entendi. Então veja até o grau, né, de turbação que chega um adolescente. Nesse momento eu joguei a toalha, professor, porque eu sabia que ele iria chegar à medida máxima, que seria a internação. Uhum. Aí o que eu fiz? Aí começou o trabalho restaurativo. Acreditar no sistema. Dentro dessa comarca, qual ele foi internado,
Ele ficava provisoriamente porque não existia um educandário, um sistema para que ele fosse implantado. Então ele ficava numa delegacia de polícia, junto com estupradores que ficavam em separado e mulheres. E na hora do banho de sol, todos se misturavam. Então, esse ambiente, como que um indivíduo como ele, que já tinha cometido 3 crimes bárbaros, poderia se reeducar? Impossível, professor, impossível. Nesse momento, eu não aceitei que ele cumprisse ali a medida dele socioeducativa de internação. Eu procurei outros estabelecimentos. E eu tive boas recomendações na época no estabelecimento que era o educandário em Foz do Iguaçu, que tinha sido recém-inaugurado. E tinha boas recomendações de lá, da estrutura de Foz. A família não permitiu. Veja quanto a família interfere no processo, professor. A família, não, você vai afastar meu filhinho? Eu não permito que o senhor faça isso, eu quero ele perto de mim, aqui. Aí eu disse assim, se o seu filho permanecer aqui, ou ele vai morrer pelo uso de drogas, ou ele vai morrer pelo tráfico, quando ele sair. Porque não tem outro fim para ele. Ou seja, logo, o fim dele vai ser a morte. A família não aceitou, não concordou, mas eu, à revelia, pedi a transferência e consegui uma vaga no educandário em Foz do Iguaçu. Para encurtar a questão, professor, relatórios são enviados periodicamente para o Ministério Público, né, que fiscaliza a internação. No primeiro relatório de 6 meses de internação em Foz do Iguaçu, o meu cliente já estava há 6 meses ali internado e já era o primeiro aluno da sala em notas, de uma sala de 50 alunos. Ele era o melhor aluno. Depois de mais 6 meses, vem outro relatório. Ele manteve a média de ser o melhor aluno da sala e já tinha feito um curso profissionalizante de artesanato dentro do sistema. Ou seja, estava funcionando, né? Fatalmente, eram 3 anos que ele teria sido institucionalizado. Já tinha 1 ano cumprido, já tinha esse desenvolvimento, essa desenvoltura dentro do sistema. Fatalmente, não deu mais 6 meses. O Ministério Público mandou soltar, porque ele já era um profissional artesão, já era o melhor aluno da turma e foi solto com 1 ano e 2 meses. Depois, o engraçado foi o seguinte, eu encontrei com esse rapaz uns 3, 4 anos depois. E ele me encontra e fala, doutor, o senhor lembra de mim? Eu falei, não lembro de você. Quem é você? Doutor, o senhor não lembra de mim? Eu sou aquele. Eu falei, meu Deus, rapaz, como você está diferente. Ele estava muito bem vestido, já tinha uma outra feição, né? Nossa, como você está bem? Eu falei assim, doutor, eu queria dizer o seguinte para o senhor. Hoje eu sou um empresário. Hoje eu tenho meu próprio negócio de artesanato. Forneço artesanato para toda a região de São Paulo e norte do Paraná. Hoje eu tenho mais 5 funcionários, todos eles ex-internos do sistema do educandário. Todos eles são artesãos formados. Todos eles trabalham comigo. O senhor salvou a minha vida. Eu disse, não, eu não salvei sua vida. O sistema salvou sua vida. Então, quando o sistema funciona, professor Danilo, é possível, sim, acreditar na justiça restaurativa. E a gente está quase encerrando esse primeiro bloco. Cássio, você percebe nesse projeto que vocês estão vivenciando alguma relação dessa criminalidade ou dessas questões que envolvem jovens e adolescentes com a questão social mesmo, com a questão racial, às vezes até a cor da pele? O que vocês percebem em relação a isso? Se há alguma deturpação na sociedade em relação a isso? Como eu disse no programa anterior, na questão do preenchimento do tempo dos jovens e adolescentes, nas oportunidades em projetos culturais, educacionais, esportivos, a questão social, né, de baixa renda desses jovens influencia muito, porque como o professor disse, os pais desses jovens e adolescentes não têm a questão financeira para proporcionar oportunidades para eles. E, na verdade, tem a questão seletiva também nisso, né? Na falta de oportunidade de emprego, na questão deles não conseguirem ingressar em alguns projetos pelas condições financeiras e, dentre outros, muitos aspectos que fazem com que eles entrem no mundo do crime, por ser um caminho, digamos, mais fácil
para que eles tenham a renda para proporcionar uma vida melhor para os seus pais. Bom, eu vou chamar o intervalo, a gente vai continuar com esse debate sobre a justiça restaurativa, a questão dos menores e alheios infratores, né? E não saia daí, a gente volta já. Se sou eu que decido o que vou vestir, as músicas que vou ouvir, quem serão os meus amigos? então sou eu que decido a carreira que vou seguir. por isso eu decidi pela Unifil. Porque lá eu sou protagonista, só vendo tudo que tem lá. Ela me dá o que o mercado de trabalho quer. Tudo isso por um custo que eu posso pagar. Assim fica fácil decidir, né, Unifil? Unifil, você já decidiu. Todo pai quer a melhor educação para o seu filho, certo? O Colégio Londrinense sabe disso e oferece soluções de qualidade para cada fase da vida do aluno. Na educação infantil, experiência e acolhimento. No fundamental, estímulo e organização para os estudos. No ensino médio, autonomia intelectual para fazer escolhas. E no pré-vestibular, preparação e resultados. Conheça as soluções do Colégio Londrinense que levam a uma educação de excelência. Venha nos visitar. Matrículas abertas. Informações qualidadelondrinense.com.br. Tá desempregado? Tá procurando uma profissão? Na Unifil Técnicos você tem a preparação profissional que as empresas precisam. São 11 cursos técnicos nas áreas de saúde, estética e cosmética, serviços e infraestrutura. Turmas no período noturno, com centenas de vagas. A qualidade da Unifil agora também nos cursos técnicos, no mesmo formato do Pronatec. A inscrição é gratuita e a mensalidade cabe no seu bolso. Não perca tempo. www.unifiltecnicos.com.br ou 3375-7580. Olá, voltamos a apresentar o programa Direito Unifil. Nós estamos falando sobre adolescentes em conflito com a lei e está aqui com a gente o professor João Ricardo Anastácio, o aluno Cássio do curso de Direito da Unifil. Bom, professor João Ricardo, nós falamos no bloco anterior sobre a questão até mesmo da ressocialização. Você citou um exemplo, né? E o Cássio comentou depois a questão que a renda, né, a baixa renda, isso interfere muito nessas questões, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho agora sobre nós temos uma regulamentação, né? Uma legislação que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ela cuida de várias questões, inclusive até de sanções pelos atos infracionais, né? Essa legislação, ela é de fato importante, ou seja, ela tem um papel fundamental na nossa sociedade, na sociedade brasileira, né? Fala um pouquinho da importância ou não do que a gente chama de ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, no Brasil hoje. O Estatuto da Criança e do Adolescente, professor, foi instituída, a lei foi instituída em 1990, né? Publicada e entrou em vigor em 1990, sendo considerado um dos melhores estatutos da criança e adolescente do mundo, copiado por vários países de primeiro mundo. Então, ou seja, uma lei muito bem executada, muito bem montada, muito bem debatida, muito bem discutida, não é? E especialmente alinhada com os direitos humanos. Isso é muito importante. Hoje não se pode esquecer dos direitos humanos. Então, muitas vezes fala que os direitos humanos hoje solta preso, os direitos humanos passa a mão na cabeça de criminoso. Não é por aí, professor. Até agradeço a oportunidade do Direito Unifil, esse programa, está abrindo essa possibilidade para nós falarmos o outro lado da moeda. Não é? Como resolver esse problema e não causar o problema maior. Isso é muito importante. Hoje a sociedade brasileira, nem os políticos debatem como nós estamos debatendo aqui essa questão. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente é fundamental e já vem desde a ratificação, vamos dizer, desde quando o Brasil ingressa na ONU, pós Segunda Guerra Mundial, o Brasil sendo um dos 51 países do mundo que criaram então a ONU, né? Criadores, idealizadores da ONU, ratificaram a ONU, né? Então, o Brasil ratifica, e o Brasil ratifica inclusive a Convenção Internacional da Proteção da Criança e do Adolescente. Então, essa convenção que países como os Estados Unidos não ratificam, como uma grande potência, os Estados Unidos não ratifica. Então, aí o que eles fazem? Dá pena para a criança, é algo extremamente deturbador. Aí essas crianças saem metralhando pessoas dentro de ambiente escolar. Então, isso é bastante complicado, é complexo, tem que ser tratado. Então, a nossa lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, realmente é um estatuto
muito bem postado, muito bem elaborado e foi estudado para que então chegasse a esse ideal. Logicamente, nada é perfeito, né, professor? Merece sim algumas melhorias, mas é um estatuto de respeito. Ou seja, mas pensar em extinção jamais. Né? jamais. Até Melhorias. porque se extinguisse o Estatuto da Criança e Adolescente, nós entraríamos no que nós chamamos de princípio do retrocesso. Então, nós estaríamos retrocedendo e descumprindo, não é, a Declaração dos Direitos Humanos. Sim, uma norma internacional. Isso poderia gerar até mesmo penalizações para o Brasil. Então, não é interessante. Então, hoje o ECA é um estatuto muito bem postado e precisa sim, como disse no bloco anterior, precisa sim que haja o aparelhamento do Estado para que forneça todas as condições para que o ECA seja executado. E, Cássio, nós comentamos acho que no programa anterior, inclusive, eu perguntei sobre a questão da redução da maioridade penal, né? E você colocou bem argumentado que teria que ter um cuidado porque os criminosos vão atingir adolescentes ou jovens de uma idade ainda menor, né? Como que vocês, vendo e participando desse projeto, como que vocês entendem por que a sociedade hoje, em uma grande parte dela, não posso dizer se é a maioria, mas uma grande parte dela, quer essa redução da maioridade penal? Por que você acha que a sociedade... O que a sociedade vê? Ou seja, qual que seria a justificativa para a sociedade pensar que reduzir a maioridade vai resolver o problema? Bom, a justificativa que a sociedade tem utilizado e também a sensação que eles têm é a sensação de impunidade desses jovens que cometem atos infracionais. Mas eles estão equivocados quanto a isso, porque o ECA prevê medidas socioeducativas, prevê a obrigação de reparar o dano, a internação do jovem, a semi-liberdade, a liberdade assistida, entre outras medidas que ele prevê no Estatuto, para que o jovem não saia impune do ato infracional que ele cometeu. Ou seja, nós já temos uma legislação que, querendo ou não, é bem aplicada em relação a essa questão. Ou seja, não precisaria agora, de início, reduzir a maioridade penal, ou seja, o Estado precisaria investir numa forma mais adequada para ressocializar, ou ter mais educandários preparados para isso. Perfeito raciocínio, professor Danilo, porque, na verdade, a redução da maioridade é um retrocesso, é uma perda de tempo. Ou seja, dentro do Brasil não vai funcionar. É a sensação de que vai arrumar alguma coisa e, na verdade, vai acabar não arrumando. Hoje, é nosso trabalhista. sistema... trabalhista, sim. A gente achou que ia ter um monte de emprego. Nós falamos, olha, não é bem assim. Eu concordo. Então, quer dizer, né? Então, hoje, a questão da redução da maioridade é algo que é realmente um retrocesso. Então, na verdade, tem que se analisar. E, na verdade, a sociedade não analisa exatamente o que realmente é o painel, o pano de fundo de todo esse problema, que é a questão da atenção familiar e é o que falta realmente para esses adolescentes. Muito bom. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Nosso programa é curtinho, é 20 minutos, né, 2 blocos de 10. E... agradecer o primeiro programa que vocês fizeram, agora é o segundo para complementar, porque como é um programa curto, a gente precisa às vezes de 2 programas para debater melhor o tema com a sociedade. E Cássio, parabéns pela sua participação, obrigado pela sua participação, desejo sucesso para você nesse curso, né, no curso de Direito, você vai me ter como professor também, né? E João, muito obrigado, nós vamos gravar mais aí 1 ou 2 programas sobre aí. O tema do próximo programa vai ser o inverso desse. Esse é menores em conflito com a lei, ou adolescentes em conflito com a lei. E o próximo vai ser, para a gente encerrar, vai ser maiores em conflito com a lei. Justamente. Né? Então, já avisando o nosso telespectador que o último programa da série vai ser sobre maiores em conflito com a lei. E quero agradecer mais uma vez ao professor João Ricardo por esse projeto maravilhoso e deixar o e-mail para qualquer escola, qualquer professor que queira participar ativamente desse projeto, levar esse projeto para a tua escola, restaurandolondrina@gmail.com, tá? E não se esqueça que a Unifil tem pós-graduação em várias áreas, a área do direito agora com bastante pós-graduação, várias opções, direito imobiliário, notarial, uma pós que acabou de surgir, perícia já existe há anos, direito do trabalho, processo de trabalho, penal, processo penal, civil, processo civil, previdenciário. Se você quer fazer uma pós-graduação, faça na Unifil, entre em contato com o nosso site e nosso telefone.
Muito obrigado pela sua audiência. Até mais.